E aí, meu público, aqui é o Léo, e você está no Upside Movies. E como prometido, teve o vídeo sem spoiler do Homem-Aranha Brand New Day, que pode conferir ali no canal. Mas agora, minha opinião sobre o filme, só que com muita liberdade, para dar muitos spoilers, caso você já tenha assistido. Mas antes da gente começar, se você, por acaso, caiu de bobeira aqui no canal, curte filmes, curte séries, curte referências geek, teorias e curte também uma opinião muito sincera de desse apresentador que vos fala, eu convido você a se inscrever no canal e eu garanto que você será muito feliz. Agora, vamos lá, né? Bem, não é segredo para ninguém que eu adorei esse filme e assim, meio que é o filme que a gente precisava, porque em meio a tantos filmes de heróis que tudo toma uma proporção cósmica muito rápido, em que o vilão é praticamente um ser onipotente, com várias realidades alternativas, com vários universos paralelos, com várias versões de um mesmo personagem, ver um filme mais pé no chão do Homem-Aranha foi justamente muito bom, foi muito satisfatório e é muito legal sair do cinema com um sorriso muito genuíno, sabendo que assistiu a uma boa história. E, assim, tudo que eu gostei muito nesse filme foram, como eu disse no meu outro vídeo, as cenas de ações, os personagens, as cenas de web swing, basicamente acho que são as principais coisas que mais me agradaram, mas agora eu vou poder ter mais um pouco mais de liberdade para falar também sobre um pouco da trama em si. Eu achei muito legal a introdução da Jean Grey, aqui toda a trama envolvendo a irmã dela, como o filme meio que traz uma reviravolta muito grande, em que aquele cara do controle de danos estava meio que sendo meio que o amigão do Homem-Aranha, alguém que a gente até simpatizava logo ali no início do filme. Só que a gente percebe que tem alguma coisa muito errada, até porque é muito estranho o fato da Jean, que é uma heroína, que está meio que como a antagonista do filme, todo mundo dizendo que o filme não tem meio que um vilão, realmente é mais aquele cara do controle de danos que cometeu as barbaridades, mas o filme dá entendendo ali que é a Jean, né? E quando a gente descobre a história dela é muito legal. Eu achei muito irado a maneira como, querendo ou não, é um pontapé já para introduzir os X-Men logo após o soft reboot que a Marvel vai sofrer depois dos Guerras Secretas. Então isso me deixou muito esperançoso. Eu achei que a Sad Sink mandou muito bem no papel, combinou, querendo ou não, com a personagem, né? E deu muito certo. Foi muito legal ver o potencial ali dos poderes da Jean, principalmente a parte que ela meio que cria um campo de força na cidade. Isso eu achei simplesmente incrível, muito bom, não tem como não elogiar. A participação do Dr. Banner ali, meio que ele que instruindo o Peter sobre a mutação dele, dando dicas de como controlar e tal, meio que fornecendo a base teórica para aquele dispositivo, e depois a maneira como ele perde o controle e ele deita o Homem-Aranha na porrada. Eu tava com muita saudade desse Hulk. Que legal que eles trouxeram esse Hulk de volta. E eu achei justamente espetacular, eu achei isso daí um detalhe incrível. Uma das coisas que eu achei que seria a principal aqui, também relacionada ao filme, foi a mutação do Peter, né? Assim, ela é realizada de uma maneira muito bem feita e eu achei legal a explicação. Meio que o DNA aracnídeo estava crescendo dentro do organismo dele, justamente por ele estar passando por um momento de muito estresse, por um trauma emocional muito forte, que foi as pessoas se esquecerem dele no final do No Way Home, e isso começar a se manifestar. Como os olhos ficam pretos, ele fica agressivo, e principalmente aquela parte em que o Peter capotou uma viatura. Ele quase tirou a vida de uma policial ali de uma maneira acidental. Isso eu achei realmente muito legal. Uma coisa que me pegou de surpresa é que eu achei que a participação do Escorpião seria maior. Quando eu vi os trailers, o material promocional acerca do filme, nossa, eu achei que o Lápide e o Escorpião iam fazer parte da trama. E não fizeram. Assim, não, eu já falei no canal que o Escorpião
é um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha, mas ele não ser o vilão principal não me incomodou. Na verdade, o pouco que ele apareceu, eu acho que foi muito bacana de ver ali nas telonas. E eu acho que proporcionou boas lutas, bons momentos ali no filme e valeu muito a pena. Eu só senti falta do vilão, de um vilão tão icônico usando a máscara. Isso foi meio broxante, porque eu ainda fui com o filme com um pouquinho de esperança, mas ele não usou o icônico capacete dele lá, né? Ah, mas querendo ou não, ainda assim valeu muito a pena. O Justiceiro, já era de se esperar que ele não seria tão sanguinário, só que eu não, também, no início, eu achei meio estranho ele sendo quase que um alívio cômico ali. Só que o ator, o John Bertal, é tão carismático, manda tão bem no papel, que ficou muito bom. E mesmo ele não sendo aquele Punisher meio frio que a gente está acostumado, ficou legal. Eu acho que a dinâmica do Justiceiro, junto com o Peter, foi uma coisa muito da hora. Não teve como não gostar. O final do filme também. Eu tava com um pé atrás das pessoas voltarem a lembrar do Homem-Aranha. Mas eu gostei muito quando o Ned acabou lembrando. E isso do Ned lembrar levanta muitas teorias. Porque tem um povo dizendo que foi memória muscular, né? Mas outro pessoal aí tá dizendo que foi a Jean quem deu uma ajuda ali para consertar um pouco das coisas que estavam muito erradas na vida do Peter. Eu também gostei bastante da maneira como ele se conecta com as pessoas ali ao longo do filme. Isso é muito bacana. E as possibilidades futuras que o filme deixa pra gente, né? Com o Peter sendo meio que um amigão da vizinhança, aparentemente algumas coisas ali podem voltar na vida dele. A gente não sabe se a MJ vai lembrar, porque o filme não mostra. A gente também vê a Jean Grey indo embora da cidade, e eu acho que é o passo inicial para ela encontrar de repente o professor Xavier dessa Terra 616, que daí eu imagino que seja um professor Xavier diferente do da Fox, obviamente, e iniciar os X-Men no UCM. Que bom que os X-Men agora estão entrando, é muito legal, é muito satisfatório. X-Men sempre vai dar muito certo, não tem como. E o filme deixou uma cena pós-créditos muito enigmática, logo que ele se encerrou, né? Com aquele rastreador do Homem-Aranha sendo detectado, tipo, não localizando, assim. Ou meio que dá a entender que o Peter está em outro planeta, ou também interpretações de que ele possa estar em outra realidade. E abrindo portas também, dizendo que o Homem-Aranha vai voltar, mas o Tom Holland não vai estar em Doomsday. Então provavelmente vai ser em Guerras Secretas. Mas e aí? O que você achou de Homem-Aranha Brand New Day? Eu particularmente adorei. E a minha nota para esse filme é nota 10. Talvez pela emoção, mas eu achei que foi muito cativante, muito especial e um filme que a gente consegue se conectar verdadeiramente com o Homem-Aranha. Não esquece de se inscrever caso você tenha curtido, deixar o like, ativar o sininho para continuar recebendo os vídeos do seu apresentador favorito. Que a força esteja com vocês e fiquem com Deus.